Bom dia, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. E hoje, dando sequência à programação do primeiro seminário sobre pesca artesanal, a segurança alimentar e hídrica, nós vamos receber, com muita alegria e satisfação, o nosso amigo, o professor Arthur Sofiati, ecohistoriador, ambientalista, que tem anos de dedicação às causas ambientais, à defesa dos recursos hídricos de Campos, dos Goitacazes, né? A gente já até fez visitas técnicas em relação a isso. Enfim, temos uma história, né, Sofiati? E para mim é sempre uma alegria te receber no IFE. Eu só aprendi a valorizar as questões ambientais depois de te conhecer, então você teve uma influência muito grande na minha trajetória de vida e na minha orientação de pensamento. Você foi uma pessoa que foi determinante na minha vida. E eu queria te agradecer. O professor Sofiati vai falar sobre a pesca artesanal em nível global, nacional e regional. Ele já estuda isso há muito tempo, então tem bastante referência, tem bastante conhecimento de causa, cansou de ir a audiências públicas lá do lado dos pescadores, que eu mesma vi, inclusive em Campos. Então, tem muito para nos ensinar e, com certeza, será um grande aprendizado para nós te escutar novamente. Obrigada, meu amigo, por ter aceito o meu convite. Bom dia a todas as pessoas presentes, pessoas que estão acompanhando essa live. Agradeço muito esse convite, agradeço a participação nesse evento. Endosso, em parte, as palavras da professora Elaine, na medida em que, de fato, eu venho acompanhando a pesca desde os anos 70, a pesca artesanal, principalmente. E depois comecei a me interessar pela pesca no sentido maior, no sentido planetário, no sentido nacional, no sentido regional. Isso tudo se deu, esse interesse pela pesca aconteceu comigo por conta de um movimento de pescadores na região norte fluminense, primeiro em torno da proteção da Lagoa Feia, que é a maior lagoa de água doce do estado do Rio de Janeiro. É uma das maiores do Brasil também, se não for a maior. Já foi muito maior do que isso. E os pescadores, então, estavam lidando com o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que hoje não existe mais, mas que tinha, sim, um trabalho de drenagem, canalização, dragagem, e que para atender os grandes interesses econômicos. E afetava muito com isso a pesca artesanal. Os pescadores vinham pescando há muito tempo, vinham resistindo há muito tempo às mudanças ambientais que estavam sendo efetuadas no norte fluminense, que é uma planície, e havia espaço para eles ainda. Mas quando esse espaço chegou a um limite de se mexer na Lagoa Feia, de se transformar a Lagoa Feia num reservatório para água voltado para a irrigação e não para a pesca, quando os proprietários rurais invadiram a Lagoa Feia, reduziram o seu espelho d'água, e a pesca saiu afetada, e eles então se levantaram. Houve um levante, 3 levantes. Levantes assim de parar a draga, e eu acabei sendo envolvido nisso. Eu não tinha experiência nenhuma, eu estava começando, tinha assim, achava que a questão ambiental era uma questão romântica, em que a gente podia entrar nela e proteger florestas e proteger lagoas, e de repente o nosso grupo de jovens, né, o nosso grupo de idealista, foi assim envolvido por esse movimento de pescadores, tanto na Lagoa Feia quanto numa outra lagoa, que é a Lagoa do Campelo, também, e uma terceira lagoa, que é a Lagoa de Cima. E mais um quarto movimento ainda que surgiu nas costas de Campos, né, na região chamada de Farol de São Tomé, Barra do Furado.
Então, isso me levou não apenas a ver a questão da pesca de uma forma diferente, ou começar a ver a questão da pesca, já que eu não enxergava isso muito bem, era uma questão distante para mim, não só pelo aspecto do ativismo em defesa da pesca, mas também me levou a estudar a pesca. Então, eu parti do local para o nacional e do nacional para o mundial. E escrevi muitos artigos a respeito, né? Artigos de combate, que eram necessários, eu entendo que eram necessários naquela época, mais do que hoje, mas, ao mesmo tempo, artigos também que procuravam enfocar a situação da fauna aquática, sobretudo a fauna de peixes, tanto nos mares, quanto nos rios, quanto nas lagoas, em virtude do que estava acontecendo. Né? Então, a gente viu que, eu percebi que, em nível global, a pesca tem sofrido muito porque ela não é mais tanto artesanal assim. Quer dizer, os grandes grupos pesqueiros entraram em cena e estão esvaziando os oceanos, estão esvaziando os rios mais viscosos. E, ao lado disso, os mares estão sendo poluídos, principalmente por produtos plásticos. Né? Então, a pesca está se reduzindo. O que nós verificamos nos mares é uma simplificação da biodiversidade. Essa simplificação consiste na retirada daqueles peixes que são mais nobres, não permitindo a eles tempo de reprodução. Então, não que haja extinção propriamente da espécie, mas ela é reduzida de tal maneira que se torna antieconômica, não serve mais para atividade pesqueira. E então acontece isso. No hemisfério norte, determinadas espécies, muito poucas espécies, resistem a esse assédio. No hemisfério sul também. Quer dizer, ao lado desse esforço muito grande em relação à pesca, dessa dizimação que a gente vê praticada pelos grandes grupos pesqueiros industriais, né? E ao lado também da poluição, principalmente por plástico, acontece um outro fenômeno também, que é o aquecimento global. Então, o aquecimento global está modificando as condições climáticas dos oceanos. Eles estão ficando mais quentes, né? E isso vem obrigando certas espécies adaptadas a ambientes frios a buscarem cada vez mais o seu ambiente, ou então desaparecer. Quer dizer, essas espécies vão para o fundo dos oceanos, ou vão para os polos, atrás desse ambiente mais frio. E ela se torna cada vez mais escassa, que essas espécies se tornam quase que impraticáveis do ponto de vista da economia, da segurança alimentar, como a gente tem falado tanto, né? Então, é essa situação que eu vejo, no geral, acontecendo nos oceanos. O que eu vejo também, outro aspecto que eu vejo, na Bacia de Campos, por exemplo, que a Bacia de Campos e a Bacia de Santos, na verdade, abrangem a nossa região, as nossas regiões, tanto a região dos lagos, quanto a região norte fluminense, quanto o sul do Espírito Santo. É que, com a instalação de muitas plataformas de exploração de petróleo, existe vazamento. Isso daí, por mais que as empresas, por mais que a Petrobras e as empresas privadas que estão explorando petróleo na bacia, na plataforma continental, tanto no pós-sal quanto no pré-sal, esses vazamentos acontecem. E a gente sabe que, em função desses vazamentos, houve um empobrecimento da biodiversidade íctea, da biodiversidade de peixes. E a pesca se tornou mais difícil. E existem outros projetos em andamento que, se forem realizados, eu temo muito pela situação da atividade pesqueira em água salgada. Eu vejo já modificações que estão ocorrendo, que são assim bem
bem preocupantes, como pessoas passando mais tempo dentro do mar pescando, né, e usando droga para poder resistir mais tempo trabalhando, fazendo um esforço muito grande. Isso eu tenho notado. O uso, no Farol de São Tomé, em Barra do Furado, não sei se todo mundo conhece, as pessoas estão usando pipa de soltar, papagaio, né? Feito com vergalhão, a armação é feita com vergalhão, porque são enormes, para puxarem rede, tanto levar a rede para dentro do mar, quanto para puxar a rede de volta. Então, essas pessoas não estão pescando mais em barcos, elas estão usando pipas. Quer dizer, é uma forma, eu não vou dizer que isso seja condenável, é até uma forma das pessoas encontrarem soluções criativas para a atividade pesqueira. Mas aí, então, eu entro na pesca interior, na pesca de água doce. Eu vivo numa planície aluvial, que é a maior planície do Rio de Janeiro, que foi constituída muito recentemente, nos últimos 5.000 anos, é uma data muito recente. Há 5.000 anos passados, a Mesopotâmia, enquanto civilização, e o Egito já estavam no auge. E nós ainda, a planície não existia. A planície era uma grande laguna. Então, o Rio Paraíba do Sul e outros rios menores, como o Rio Imbé, por exemplo, o Rio Guaxidiba, foram transportando sedimento das zonas mais altas para dentro dessa laguna e aterrando essa laguna. No lugar dela, então, surgiu uma grande planície aluvial povoada de lagoas, povoada de canais naturais e de muito peixe. Quando os primeiros colonos de origem europeia chegaram à região para uma colonização em caráter assim contínuo, foram os 7 capitães do século XVII, 1632, eles encontraram assim os índios da região, por exemplo, estavam no estágio neolítico, quer dizer, eles já conheciam a cerâmica, já conheciam a agricultura, mas não praticavam a agricultura, que não era necessário. Não era necessário na medida em que havia uma fartura tão grande de alimento, em termos de pesca, em termos de caça, que esses fidalgos que vieram para cá no século XVII, os chamados 7 capitães, que passaram pela região dos lagos, inclusive, a maior parte deles veio da Baía de Guanabara, né? E uma parte pequena veio de Cabo Frio. Então eles vieram para cá, eles ficaram assim, impressionadíssimos com a fartura encontrada aqui em termos de alimentos fornecidos pela natureza, sem nenhum esforço humano. Então é claro que uma atividade era mais fácil caçar do que plantar. Isso inibia a atividade agrícola. Então, eles conheciam a cerâmica, já conheciam muito bem isso, viviam em habitações, já eram sedentários em parte, mas nômades também em parte, ou transhumantes, né? Quer dizer, se movimentavam num espaço pequeno, porque não era necessário ir muito longe para conseguir alimento, como aconteceu na Europa e na Ásia, por exemplo. A gente toma esse modelo europeu e asiático e aplica na América, não dá certo, porque havia escassez de alimentos no norte, no hemisfério norte. No hemisfério sul, não. Então, não se pode tomar o modelo do Neolítico e do Paleolítico e aplicar na América do Sul, abaixo dos trópicos, abaixo do Equador. Não é, porque a fartura é muito grande. Um outro exemplo, o arquipélago de Santana. Fica em frente à foz do Rio Macaé. Na ilha maior do arquipélago de Santana, viveu um povo durante 100 anos, mais ou menos, que não conhecia cerâmica ainda, que era paleolítico ainda, que usava a pedra lascada, né, para poder viver. Na Europa, os povos paleolíticos tinham muito assim
o modo de vida nômade, porque era necessário estar sempre andando atrás do alimento. Pois esse povo neopaleolítico, sem conhecer a cerâmica, viveu de forma sedentária na ilha maior do arquipélago de Santana durante 100 anos, mais ou menos, vivendo com a alimentação que eles encontravam ali. Então, a gente tem que repensar tudo quando se fala nesses povos, aqui abaixo do Equador. É bem diferente. Quando a gente vê a Amazônia, por exemplo, e vai pensar aqui, seria possível povos neolíticos e paleolíticos como a gente encontrou na Europa e encontrou na Ásia, de maneira nenhuma é outra. Então, a gente tem que criar modelos para nós. Bom, mas voltando ao assunto dos 7 capitães, quando eles chegaram aqui, consta que 10 anos antes, um grupo de pescadores da região dos lagos tinha navegado a fim de pescar e até chegar à foz do Rio Paraíba do Sul. E ali um grupo, então, se instalou. Né? O nome da pessoa era... o sobrenome era Espírito Santo, né? Lourenço do Espírito Santo. Ele se instalou com alguns companheiros ali, formou uma aldeia, e a lenda conta que a mulher dele foi tomar banho no Rio Paraíba, foi sugada pelo Paraíba, pela corrente do Paraíba, morreu afogada no mar, e ele ficou tão triste, tão abatido com isso, que ele transferiu essa aldeia pesqueira na foz do Rio Paraíba, onde hoje é a Tafona, mais para o interior, onde hoje é a cidade de São João da Barra. Assim, eu não sei se isso é verdade, mas só sei que isso é muito ilustrativo. É muito ilustrativo porque coloca, lado a lado, primeiro, um grupo de pescadores como os pioneiros na colonização do Norte Fluminense, da planície aluvial do Norte Fluminense. E coloca, 10 anos depois, um grupo de fidalgos que veio colonizar a região não pela pesca, não utilizando a atividade pesqueira, embora admirada com essa atividade pesqueira, mas pela pecuária e depois pela agricultura, logo em seguida. Então, se Campos nasceu em função da agropecuária, São João da Barra nasceu em função da atividade pesqueira. E aí começou esse processo histórico entre, de um lado, pescadores, usando as lagoas, usando os canais naturais, usando os rios, a fartura toda do ambiente, e, do outro lado, um grupo de agropecuaristas que teve que transformar a região para poder ampliar a sua atividade. Teve que drenar lagoas. Os jesuítas foram ótimos nisso aí. Os jesuítas atuaram muito no sentido de favorecer esse grupo de agropecuaristas, porque anualmente, e isso acontecia na região dos lagos também, anualmente os jesuítas faziam assim uma limpeza geral dos canais e das lagoas que ficavam entupidos com tanta planta aquática e sem saída para o mar. Aqui na região norte fluminense, na planície do norte fluminense, o grande rio que permite esse escoamento para o mar é o Rio Paraíba do Sul. Os outros praticamente que não chegavam tão bem ao mar. Nós tínhamos, na verdade, na planície, 3 rios. O Rio Paraíba do Sul, o Rio Central, o Rio Iguaçu, que não existe mais, e o Rio Iguaxindiba. O Iguaçu e o Iguaxindiba eram muito pequenos para o escoamento de água doce acumulada no continente. Então, essa água doce se espalhava pelo continente e nas lagoas e ficava toda acumulada, criando ambientes muito favoráveis à atividade pesqueira. Quem começou a drenar, né, quem começou a fazer a limpeza disso tudo, através de Barra do Furado, que foi um rasgo que um proprietário rural fez no Rio Iguaçu, a fim de agilizar o escoamento de água para o mar, diz que essa água parada toda criava doenças, né? As doenças geradas pela putrefação de matéria orgânica e pelo cheiro, né? Pelos miasmas, como se falava na época, que transmitiam doenças.
Mas a gente sabia que, hoje a gente sabe que não era esse cheiro, esse gás, esse ar que saía da água, se é que saía. Sem mosquitos, né? Insetos, transmissores de doença. Mas inseto nenhum pousa na água impunemente, se existe peixe ali. Nem para pousar, nem para botar ovo, porque os peixes vão lá e comem, né? Então não era propriamente por isso. Isso era uma espécie assim de pretexto para promover a drenagem dessas lagoas todas. E, quer dizer, foi se levando essa questão de muita água numa planície até onde se conseguiu, até um momento em que se conseguiu uma tecnologia mais aprimorada para fazer a drenagem, como aconteceu na região dos lagos também, mas não tanto, né? A diferença entre a região dos lagos e o norte fluminense, entre as duas planícies, é que na região dos lagos o mar encosta na parte baixa da zona serrana. Então a gente encontra vários espigões de pedra, vários espigões naturais de pedra na região dos lagos, que permitem que as correntes marinhas formem restingas, porque as correntes vão transportando areia, esses espigões naturais de pedra retêm essa areia e formam as restingas. E aí essa profusão de lagoas, essa profusão maravilhosa de lagoas que a gente encontra na região dos lagos, né? Tanto esse complexo de Maricá, quanto a Lagoa de Araruama, quanto a Lagoa de Saquarema, e outras tantas pequenas lagoas, né? Lagoas salgadas, em grande parte, pelo contato que elas têm com o mar, sobretudo a Lagoa de Araruama, que é considerada uma lagoa hipersalina em função dessa comunicação com o mar. Daí a extração de sal nessa lagoa, que durou durante muito tempo e hoje está uma atividade decadente. Agora, no norte fluminense, não. No norte fluminense, o mar já chegou a encostar na serra, mas o Rio Paraíba do Sul foi empurrando o mar para longe e foi construindo uma planície. Só que como construir uma planície aluvial sem que existam pedras que possam reter sedimentos, né, e que impeçam que as correntes marinhas transportem esses sedimentos argilosos para outros lugares? É que o próprio Rio Paraíba funcionava como um espigão de pedra. Só que era claro, é mole, né? Mas o jato era tão forte que as correntes marinhas esbarravam nesse jato do Rio Paraíba e a areia transportada era depositada no fundo. E aí formou-se a maior restinga do estado do Rio, que fica exatamente onde o Rio Paraíba desemboca. Tá, então é uma planície diferente, porque não se encontra na costa que vai do Rio Macaé, a margem esquerda do Rio Macaé, até a margem direita do Rio Itapemirim, no Espírito Santo, não há sequer uma formação pedregosa, a não ser aquelas pedras que foram jogadas no mar por ação humana, a fim de criar praias artificiais, conter a erosão marinha, e que, de certa forma, agravaram a situação da planície. Então, essa planície era tão rica quanto a planície da região dos lagos, né? Embora não apresentasse os mesmos acidentes naturais de elevação de pedras naturalmente em contato com o mar. E aí, então, a atividade pesqueira se desenvolveu. Ela se desenvolveu durante os séculos XVII. Quer dizer, eu acho que já no século XVI acontecia muita atividade pesqueira, eu acho não, tenho certeza, pelos povos indígenas. Quando houve a primeira iniciativa de colonização, em 1539, por Pero de Góes, que era o donatário da capitania de São Tomé, que não abrangia a região dos lagos, que a região dos lagos ficava na capitania de São Vicente. Então, Pero de Góes não teve interesse na atividade pesqueira. Ele
iniciou a colonização criando 3 engenhos para poder produzir açúcar. Mas, ao lado disso, ele nem tinha noção de que os índios estavam ali pescando, caçando, e sem precisar de recorrer a vegetais plantados ou animais criados. E o Peru de Góes ficou só 6 anos, não conseguiu permanecer mais tempo aqui. Fundou uma aldeia que também praticamente desapareceu. Dela sobrou só um porto, né, que nós temos hoje como o marco mais antigo do atual Rio de Janeiro. É de 1539, esse marco. Ele não foi adiante, quer dizer, se tivesse ido adiante como o Rio de Janeiro foi, seria hoje a localidade mais antiga do estado do Rio de Janeiro. Mas isso não aconteceu. Então, parece que os pescadores de origem europeia ou mestiços, geralmente os pescadores eram mestiços, eram mamelucos, né? Mestiços de índios e brancos. Eles aprenderam com os índios a arte de pescar e praticaram essa arte da pesca durante muito tempo, como aconteceu na região dos lagos também, né? E viviam da pesca, até o momento em que as coisas começaram a mudar, muito mais no norte fluminense do que na região dos lagos, embora isso tenha acontecido na região dos lagos também. No momento em que houve uma revolução industrial local, modernizando a produção de açúcar e de álcool, com as usinas. Antes havia os engenhos, os pequenos engenhos. Agora vêm as usinas. Usinas que são todas elas importadas da França ou da Inglaterra. Tudo. Os tijolos, a ferragem, até os operários para fazerem a montagem dessas usinas, porque os brasileiros não sabiam como fazer ainda. Até os operários que faziam as usinas operar, porque os brasileiros tinham que aprender. Até os donos das usinas, muitos deles ingleses e franceses, que se instalaram no norte fluminense. Então, quer dizer, a produtividade das fábricas de açúcar e álcool subiu muito, mas a produtividade da matéria-prima, que é a cana, não pôde acompanhar esse crescimento. Por quê? Porque a região era toda ela tomada por lagoas. A terra que podia ser utilizada para plantio estava embaixo d'água. E aí, então, os governos federal e estadual começaram a contratar firmas, companhias de saneamento, como eles chamavam, sempre com a alegação. Eles não tinham consciência. Eu tenho que colocar a questão na época deles. Eles acreditavam, de fato, que aquela água toda acumulada causava doença. Tá? Então, houve um processo muito grande de drenagem com as diversas comissões. Foram 10 comissões de drenagem que começaram a fracassar, que não era tanta água, era tão difícil trabalhar com essa água toda, jogar essa água toda no mar, né, que só uma delas acabou conseguindo isso em 1933, quando ela foi criada no governo do Getúlio Vargas, e começou a operar em 1935, que foi a Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense, que atendia Jacarepaguá, né, a planície de Sepetiba, atendia ela, junto com Jacarepaguá, a planície da Baía de Guanabara, a planície da região dos lagos e a planície do norte fluminense. Essa comissão fez um trabalho tão bom em termos de jogar água doce no mar, que ela se transformou no Departamento Nacional de Obras e Saneamento, em 1940, com atuação no Brasil todo. Antes era só no Rio de Janeiro, mas agora vai ser no Brasil todo. Então, o DNOS começou a fazer esse trabalho todo de canalização dos canais naturais, que eram todos tortuosos, e entendia-se na época que um canal tortuoso era uma incorreção da natureza.
o DNOS entendia o seguinte, os engenheiros do DNOS, ou a concepção de época. Um deles falou para mim ainda isso, eu ouvi, ele escreveu, de certa maneira. Ele não escreveu com tanta ênfase como ele falou para mim, mas ele escreveu depois de uma maneira bem interessante. Ele disse que Deus fez a natureza incorreta e incompleta, mas não por incompetência. E é claro, Deus não podia ser incompetente. Deus é todo-poderoso, sabe de tudo, então ele teria feito uma natureza perfeita se ele quisesse. Mas ele não quis. Ele não quis porque ele tinha a intenção de que a criatura predileta dele, a criatura favorita dele, que somos nós, deveria completar a obra dele. Tá? Então, o DNOS entendia que Deus fez uma natureza incorreta exatamente para o DNOS completar e corrigir e fazer uma natureza perfeita. Então, o que é um rio todo cheio de curva, um rio sinuoso, um rio cheio de meandro, né? Um rio que se despenca de uma certa altura, cai e se arrebenta no chão, formando uma cachoeira. O que é isso? Tudo isso é o erro que Deus fez para que o ser humano pudesse se engrandecer completando essa obra. O que é um mangue? Ele me disse mesmo, um mangue é uma aberração da natureza. Então, cabia ao DNOS completar essa obra. E eles achavam que transformar um rio tortuoso num rio reto era aperfeiçoar, era transformar o rio em alguma coisa perfeita. O que é uma lagoa? Uma quantidade de água aprisionada que tem que estar no mar, não tem que estar na terra. Então, drena-se a lagoa. Com isso, então, o órgão conseguiu muita terra para o plantio de cana. Daí essa cana passou a ser a matéria-prima que as usinas queriam, porque as usinas aumentam a produtividade, mas a lavoura não aumenta. Então, é preciso aumentar a produtividade da lavoura. Com isso, então, quem sai perdendo? A atividade pesqueira, que é uma atividade artesanal, que é uma atividade sem recursos financeiros, não é uma atividade industrial, como a gente vê desses grandes grupos empresariais que estão atuando nos oceanos, principalmente. Né? E então, os pescadores começaram a perder terreno na medida em que essas lagoas foram sendo drenadas, até o momento em que eles foram encurralados, colocados contra a parede, e aí eles tiveram que reagir. E aí os movimentos que eclodiram no final dos anos 70, no princípio dos anos 80, e que conseguiram deter as obras do DNOS. Conseguiram deter principalmente uma obra que o DNOS queria fazer no fim da Lagoa Feia. Né? E hoje, até de uma certa maneira, os pescadores estão muito mais calmos. Eles até já esqueceram o que aconteceu nessa época heróica, né, de pescadores se levantando em vários pontos para impedir que a atividade pesqueira fosse mais afetada do que já estava. Então, eu fui acompanhando isso tudo. Fui acompanhando as obras que o DNOS fazia, as obras que o DNOS pretendia fazer, os projetos que não conseguiram ir adiante. Então, um deles, principalmente, que foi o prolongamento do Canal da Flecha. O Canal da Flecha é um canal que o DNOS abriu entre a Lagoa Feia e o mar. É o maior canal que existe na região em termos de profundidade e largura, não comprimento, mas profundo. Então, o DNOS tinha a seguinte ideia: existe na saída da Lagoa Feia para esse canal um vertedouro natural que na escavação do canal foi encontrado. E é o chamado Durinho da Valeta. Os pescadores chamam. O Durinho da Valeta é uma área, é um trecho mais duro em que não se consegue remover com facilidade como se fosse terra. É calcário. Né? Então, a água passa por cima desse vertedouro, cai no canal e vai para o mar. E o DNS queria, de alguma maneira, retirar esse durinho
remover esse durinho, remover esse vertedouro e substituí-lo por comportas, perto do mar já. Quer dizer, com essas comportas fechadas, a água não sairia da Lagoa Feia. Mas os pescadores alegaram muito bem para o ministro, Rangel Reis, que veio a Campos, em função disso, eles conseguiram trazer um ministro, né, e conseguiram demonstrar assim, as comportas são erguidas, a água passa por baixo. No durinho não se consegue baixar o durinho para a água passar por cima. Então as comportas podem ser manejadas pelos proprietários rurais, e isso afeta mais ainda a pesca. Então eles conseguiram essa vitória. E depois, quando o DNOS prolongou o canal da Flecha, mar adentro, com 2 espigões, provocando tanto assoreamento no lado direito quanto erosão no lado esquerdo, mas então aí a ideia foi de que a intenção do DNOS era favorecer grandes grupos pesqueiros industriais que teriam ali no Canal da Flecha um porto para poder vender a sua mercadoria, para exportação dessa mercadoria. E a gente sabia que havia grupos italianos pescando em alto mar e precisando de um porto, né? Então fez-se um entreposto de pesca que não foi adiante, e tudo isso eu fui registrando, eu fui escrevendo, até que eu reuni todos esses trabalhos, né, esses artigos, tanto de análise quanto de combate, nesse livro aqui intitulado O Dourado e a Piabanha. Até pode se perguntar por que esse título? Você está falando de 2 peixes. É um título simbólico. O dourado é um peixe muito agressivo, é um peixe carnívoro, que não é encontrado naturalmente no norte fluminense. Ele foi introduzido no Rio Paraíba 3 vezes. Nas duas primeiras vezes, não deu certo, não vingou a introdução dele. Mas em 1946, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, fez uma introdução maciça. E o dourado acabou provocando desequilíbrio ambiental muito grande no Rio Paraíba do Sul. Eu mesmo vi um dourado perseguindo um robalo e comendo a metade do robalo. Encontrei a outra metade na margem do Rio Paraíba do Sul. Então, o dourado significa o exótico, significa o grande, significa o poderoso, né? Até para a pesca significa isso. E enquanto que a piabanha é um peixe nativo do Rio Paraíba e de outros rios da região, um peixe muito delicado, um peixe muito exigente quanto à qualidade de água. Então, aqui no título há toda uma simbologia significativa de uma desigualdade social, de conflitos sociais entre a grande atividade pesqueira, ou então a grande atividade agropecuária, e a atividade pesqueira artesanal, que é representada pela piabanha. A capa é um quadro de um pintor flamengo, mostrando, intitulado Peixe Grande e Peixe Pequeno, em que o peixe grande come o peixe pequeno. Tá, então a finalidade foi essa. Mas aqui eu incluí não só artigos sobre pesca no plano mundial, no plano planetário, como também no plano nacional. Eu fiquei muito impressionado com as minhas 3 visitas à Amazônia e com a diversidade enorme que existe na fauna, mas, ao mesmo tempo, uma diversidade já comprometida de alguma maneira. Eu vi ontem, por exemplo, um rio da Amazônia contaminado por mercúrio, e esse mercúrio entra no organismo dos peixes, acaba sendo vendido. O médico até falou, olha, você que vai estar consumindo aí, compra um peixe muito bonito no mercado de Ver-o-Peso, em Belém, que eu visitei e fiquei impressionado com aquela diversidade, com o tamanho dos peixes. Você que compra esse peixe e consome, achando que está numa caldeirada e uma peixada, e todo mundo reunido e fazendo uma festa de final de semana, porque lá o churrasco é com peixe. Você está ingerindo mercúrio sem saber. E mercúrio é alguma coisa que afeta o sistema nervoso central, né? Que retarda o crescimento de crianças,
Então, índios que vivem na margem desse rio da Amazônia estão todos eles contaminados. Então, eu passei por essa fase do Brasil também. Uma revista do Rio de Janeiro me convidou para escrever artigos sobre pesca, então eu escrevia mensalmente um artigo, e nos jornais locais a questão maior era, de fato, a questão local, a questão regional, né? A questão da pesca, a questão desse conflito entre grandes proprietários rurais que estavam inviabilizando, destruindo os ecossistemas aquáticos nativos e os pescadores que estavam sofrendo com isso tudo. Então, na verdade, foi isso o que eu procurei reunir nesse livro, né? Nesse outro aqui também, que é mais. Esses dois ainda não foram lançados, de Barra a Barra, é um livro todo ele dedicado à costa de Campos. Aí entra a pesca marinha também, a pesca marítima está aqui, né? Não tanto quanto nesse outro livro, mas também trago contribuições a isso. E um histórico maior desse conflito, dessa história da pesca, está num prefácio que o antropólogo José Colasso, que é professor aqui da UF, de Campos, me convidou a escrever, né, porque nós participamos de uma banca e sobre pesca, exatamente. Eu comecei a fazer essa abordagem, e ele não é daqui, ele falou, então ele achou muito interessante que eu desse uma contribuição a esse livro dele e dos alunos dele, fazendo esse prefácio. Quer dizer, contando a história da atividade pesqueira aqui. Porque eu sempre friso isso. Eu não sou um antropólogo, né? Eu não sou um biólogo, eu sou um historiador ambiental que transformou a natureza num agente de história, num personagem, quer dizer, num participante da história. Porque a história, para nós, é sempre a história passada entre os humanos, né? Quer dizer, quem são os personagens? Quem são os atores? São os humanos. Aqui eu entendi aos pouquinhos que eu fui fazer a história mais radical. Não aquela história a história em que os humanos imaginam como é a natureza, mas a história em que a natureza é um agente ativo mesmo, né? Que participa, que responde, que não apanha só. Não é mais palco, ele é ator também. Então é nesse sentido que eu faço essa história. Às vezes até indo mais longe, né? Indo na linha de um historiador francês chamado Emmanuel Leroy Ladurie, que escreveu um livro sobre a história do clima na Europa, do ano 1000 até a atualidade. E ele pesquisava as fontes que ele tinha para pesquisar, que os historiadores jamais fariam isso e até condenariam, eram as fontes mais assim inesperadas. Por exemplo, dendrocronologia é o estudo das mudanças, das oscilações climáticas pelos nós, pelos círculos dos troncos, né? Quando o círculo do tronco é mais delgado, é sinal de seca. Quando é mais largo, é sinal de chuva. E esses ciclos vão se formando na medida em que a árvore, vão se multiplicando, né? Na medida em que a árvore aumenta. E ele estudou isso, mas isso não é fonte histórica, não é uma fonte escrita, não é uma fotografia, não é um mapa. Ele falou, sim, mas é uma fonte para mim. Glaciologia não é uma coisa de historiador. Estudar movimento de geleiras não é coisa de historiador. E aí ele fez a declaração mais bombástica que o transformou num historiador maldito. Eu uso os documentos que vocês, humanos, produzem para estudar alguma coisa que me interessa e coloco ao lado de documentos que vocês não produzem. Porque eu não estou fazendo a história dos impactos do clima sobre os grupos humanos. Eu estou fazendo a história do clima. E vocês são uma fonte. Para mim, vocês, humanos, fazem registros também, assim como as árvores, assim como as geleiras fazem registro. Então, eu pego esses registros para construir a história. É claro que ele, em grande parte, também era um provocador, né? Provoca bastante de estudar o comportamento de um casal de ratos em
por zoólogos, comparando esse comportamento com o comportamento de mulheres, né? Então, quer dizer, de procriação, de anovulação, de amenorreia, essas coisas todas. Ele estuda isso e choca. Ele choca, mas ele tem prazer de chocar. E eu não tenho prazer de chocar, mas eu achei essa linha bastante interessante. Incluir a natureza como um participante da história de maneira ativa, e não apenas de forma passiva, né? Por exemplo, examinar um manguezal sofrendo de herbivoria, que é o ataque de insetos que comem as folhas, relacionar isso tudo ao que vem se fazendo no Rio Paraíba do Sul, como diminuição de água, avanço da língua salina, areia, e isso tudo, então, a areia vai se acumulando e vai enfraquecendo o manguezal, e o manguezal começa a ser atacado por insetos. Então, na verdade, é isso que eu tenho feito, e o velhinho desse historiador, que é lá do Rio, que está com 89 anos hoje, continua produzindo nessa linha. Isso é bastante interessante, né? Porque trazendo uma questão que, quando ele começou, não era uma coisa importante. As pessoas não davam atenção para isso. Por isso ele era marginalizado entre os historiadores, era meio louco, né? Ele queria, na verdade, provocar só. Não, ele estava fazendo um assunto sério. O assunto sério dele a gente tem que levar em consideração que a natureza existe. Ela não é mais como a concepção ocidental secular tentou nos passar. Um elemento amorfo, um elemento que a gente pode explorar à vontade sem que aconteça nada. Um elemento no qual a gente possa jogar todos os nossos dejetos sem que haja problema. Então, eu digo, o norte fluminense e a região dos lagos são exemplares quanto a isso, para demonstrar que, de fato, a natureza fala. Ela fala em todo lugar, mas em certos lugares ela é mais eloquente. Eu vejo que ela é mais eloquente. Na região dos lagos eu vejo isso muito claramente, porque eu conheço a região dos lagos há 500 anos, há 400 anos. Aí vocês vão dizer, mas se você... que história é essa? Eu conheço, é claro, o historiador tem uma longa vida, mas a longa vida dele se dá através dos documentos que ele consulta. Então, quando você pega os mapas da região dos lagos, os relatos dos jesuítas na fazenda, tem uma fazenda famosa que tem em Cabo Frio, né? Que era Cabo Frio tudo na época, e que os jesuítas acabaram sendo expulsos, mas deixaram os documentos. Outros documentos mais, por exemplo, o canal Campos Macaé, que foi muito importante no século XIX para escoar produção de Campos para Macaé e de Macaé para o Rio de Janeiro pelo mar, tinha a previsão de ser ampliado dentro da região dos lagos. Quer dizer, esse canal sairia de Campos até Macaé, de Macaé até Búzios, haveria a navegação por mar, o canal continuaria cortando toda a região dos lagos até chegar a esbarrar lá na Serra do Inoã. E dali, então, havia um contorno para a Baía de Guanabara. Olha, eu acho que eu falei muito. Eu acho que eu já falei demais e quero abrir agora perguntas, né? As perguntas. Então, agora é aquele sistema. Quando vocês falam, eu só ouço, mas vocês não me ouvem, que eu tenho que tirar esse pino daqui, esse pino do fone de ouvido, para poder ouvir vocês. Hoje está aqui com a gente o Isidro Arthur, nosso amigo, né? Do Comitê de Baía, da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, um profundo conhecedor também dos mares, né? Arthur também da Marinha, né? Ele foi da Marinha muito tempo, da escola, do Arsenal da Marinha, e aí, bom, nosso guerreiro aí dos comitês de bacia hidrográfica, tem conseguido muitos avanços, né, nesses longos anos de trabalho, né? E algumas reversões importantes em defesa dos subcomitês e dos comitês. Então, vou deixar a ele a oportunidade aí de interagir com você. Bom dia, Arthur. Tá sem som, liga aí o seu som. Bom dia, Elaine. Bom dia, Sofiati. Professor,
impressionante essa sua observação sobre a natureza. Eu acho que realmente é uma das coisas que nós esquecemos. Ela não é coadjuvante, ela é a dona. É diferente. Acho que essa é a maior realidade que a gente tem. E essas suas observações sobre o DNOS, realmente extremamente lógicas. Eu lembro que, quando eu era guri, que eu ouvi falar que construíram os canais nas lagunas de Maricá, eu fiquei sabendo, tinha o quê? Uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos. E então eu descobri uma coisa muito interessante. Na realidade, foi apenas um golpe em termos de dinheiro, posto que, com o rebaixamento de 1,5 m do nível das lagunas de Maricá, alguém ganhou 17 quilômetros quadrados de terra. Isso foi uma coisa muito interessante. Eu lembro que a todas as alterações que eu acompanhei em Maricá de 1958 para cá, caramba, muita coisa. Sua fala foi perfeita nisso daí. A natureza sempre vai brigar para se reposicionar. Nós esquecemos que nós somos os coadjuvantes, somos nós. Nós fazemos parte do sistema, nós não somos os únicos. Então, a gente tem que respeitar todas as outras espécies. Isso, para mim, é ponto pacífico. E quando a gente não faz isso, a natureza vai repor as coisas no lugar, da forma dela, cobrando o ônus da nossa falta de posicionamento adequado. Isso me assusta ainda, mas eu acho que é muito legal a gente parar e pensar. Então, essa sua linha de raciocínio, genial. Muito bom saber. Eu me achava assim um ETzinho de vez em quando eu começava a falar, não é assim, não pode ser assim, vocês têm que pensar o que vai acontecer, quais são as consequências. E não adianta. Realmente é uma luta insana, né, que nós temos. E ainda tem gente que acha que a visão da ecologia profunda é uma visão radical demais, né, de colocar a natureza no centro, né, a vida no centro. E o ser humano é uma das espécies, ele não é a espécie principal. Criticando esse antropocentrismo da nossa visão de mundo, né, que acha que o ser humano é o rei, é o imperador aqui, é o dominador do planeta e pode fazer com o planeta o que bem entender. E isso a gente está vendo o planeta reagindo, né? E nós, é aquela história, né? O mundo vai acabar para nós, talvez as condições de vida, do jeito que a gente está acelerando as mudanças. E vamos afetar também a biodiversidade, né? Vamos acabar com muitas espécies. Mas outras espécies vão sobreviver e o planeta vai sobreviver muito bem sem nós. Então, é uma questão, assim, bem de vaidade humana, mas que os fatos estão desmentindo, né? A gente sabe que existiu o planeta antes da gente e pode existir depois. Então, o ser humano, os materialistas diziam, né, que o homem é um produto raro e também contingente da natureza, né? Poderia não ter existido. Então, se as condições tivessem sido outras, se não tivesse tido a grande as extinções, né? Já estamos na sexta, mas as extinções em massa, se elas não tivessem acontecido, talvez nós não estivéssemos aqui. E nós estamos avançando e extinguindo mais espécies. Então, é por aí. A natureza fala sim, e quem estudou, quem tem esse olhar mais sensível, como o Sofiati tem, consegue ver, né? Essa variação. É muito interessante. E o Sofiati tem uma sensibilidade tão grande que ele é uma pessoa que ele entra no manguezal, ele consegue ver cada detalhe desse manguezal. A gente fez algumas visitas técnicas, então posso falar com conhecimento de causa, que a gente viajou juntos, foi visitar essas lagoas que ele estava falando antes de você entrar, Arthur, e, poxa, é impressionante o conhecimento dele, né? A lagoa, ela fala, o mangue fala, e ele consegue entender essa coisa. O problema somos nós, não esquecemos do nosso
que nós somos interdependentes com relação à natureza. Nós dependemos da água, nós dependemos do ar, nós dependemos das condições, do alimento. Sem isso, a gente não vive. Nós esquecemos e atacamos a natureza. Então, Sofiati, só a título de considerações finais, né? Eu queria que você te agradecer pela sua participação sempre incrível. Eu gosto muito de você, eu tenho uma admiração profunda por você. Seu trabalho é importantíssimo para as novas gerações conhecerem, por isso eu sempre trago você ao IFE, ao Campus Maricá, porque eu acho que você tem que ser uma pessoa conhecida. Você me incentivou a gostar de meio ambiente, a me importar com essas questões, quando eu ainda era uma professora inexperiente lá em Campus. Minha voz hoje está ótima, né? Então, eu quero agradecer você pela sua participação. Arthur, tem alguma pergunta para fazer? Menina, eu teria umas 500, mas vou fazer um desafio. Sofiati, você conhece a Baía de Camamu, na Bahia? Eu já estive na Baía de Camamu quando fui convidado para para participar de um encontro sobre manguezais em Ilhéus. E um dos pontos a serem visitados por aqueles de fora era a Baía de Camamu. Inclusive, eu levei a minha fala foi sobre a documentação histórica produzida no século XVII, século XVIII, sobre a briga que ocorreu entre pescadores e extratores de mangue, porque havia esse conflito. O conflito não era entre a urbanização sobre manguezais e pescadores, mas era sobre aqueles que cortavam manguezais para curtumes, para curtição de couro, e pescadores. Então, essa documentação toda, toda não, mas em grande parte eu encontrei, né, para escrever um livro. E aproveitei e me chamaram exatamente para falar sobre isso, que resultou num artigo. E que promotores, procuradores de justiça que não conheciam isso me pediram muito para que eu mostrasse isso. Em troca, eles me levaram para conhecer Camamu, a Baía de Camamu. O interessante é que o governo oscilava, ora do lado dos curtumes, ora do lado dos pescadores. Então havia um governador na Bahia, bastante conhecido, mas que eu não estou lembrando o nome dele, que defendia os pescadores com seus atos, com seus decretos, né? E um outro depois defendia muito aqueles que extraíam madeira, até que isso resultou num alvará do rei Dom José, no século XVIII, dizendo que só se podia cortar uma árvore de mangue depois que a casca tivesse sido retirada. A casca era retirada exatamente para extrair o curtume, aliás, a substância que serviria para a curtição de couro. Né? Então, eu estive lá e fiquei também bastante encantado com aquilo, porque eu vi pessoas fazendo uma espécie de trenó na lama do manguezal. A gente sempre tem a impressão de que a lama do manguezal é uma lama pútrida, né? Uma lama contaminada, porque o manguezal exala aquele cheiro de matéria orgânica decomposta, que é muito natural que isso aconteça. E as pessoas lá lidavam com isso muito bem. Quando eu convido as pessoas a colocarem o pé na lama, eu já convidei a professora Elane a fazer isso e ela fez. Lá em Maricá, aí no conjunto de Maricá, que os manguezais aí são muito restritos porque as condições ambientais não são favoráveis a isso. Existe muita elevação, né? Muita elevação assim no campo, quer dizer, colinas, e a margem que os manguezais ocorrem é muito estreita, então os manguezais ocorrem onde eles podem encontrar ambiente favorável a isso. Mas nós colocamos o pé na lama, a professora Elane passou uma semana se escovando para tirar essa lama, não conseguia, né? E eu já sabia que isso era comum. Ela caiu, escorregou, caiu na lama, né? A minha mulher estava junto também, caiu. E a gente examinou o comportamento dos manguezais, a inteligência que as plantas têm. Isso é outra coisa interessante também. Inteligência não é um apanágio, não é exclusividade nossa. Nós podemos ter alguma coisa que os outros não têm, que é consciência,
né? Mas inteligência, memória, os outros seres têm também. As plantas têm inteligência. Porque observemos o que é uma planta de mangue. Uma planta como o mangue branco ou como o mangue siribeira. Viajar do sudeste asiático nas correntes marinhas até conquistar todo o mundo intertropical. Quer dizer, se eu chego, por exemplo, na ilha de Kiribati, no arquipélago de Kiribati, na Oceania, eu vou encontrar manguezais lá. Se eu chego em Galápagos, eu vou encontrar as 4 espécies que eu encontro aqui na minha vizinhança. Eles navegam e chegam lá. Como é que eles se instalam? Por exemplo, o mangue branco se instala num ambiente muito pouco oxigenado, né? O substrato é muito compacto e o ar entra muito pouco ali. Então, em vez de emitir raízes só para baixo, a fim de obter nutrientes, emite raízes para cima também, que funcionam como aqueles tubos de respiração dos mergulhadores. Essas raízes vêm buscar o ar para oxigenar a planta. Quando a maré sobe e cobre essas raízes, elas se fecham, elas têm uns poros que se fecham, até a maré baixar de novo, abre-se os poros, o ar é absorvido e oxigena as plantas. O mangue preto é assim também, a siribeira. Entra muito sal no organismo dela, ela expele o sal pelas folhas. Assim como o mangue vermelho absorve muito sal, quando ele é mais de água doce, mais água salobra, pouco salobra do que água muito salgada. E absorve isso tudo e dilui isso no organismo dele. Então, as plantas são maravilhosas. As plantas têm, assim, uma inteligência não metafórica, né? Quer dizer, não é inteligência, eu estou usando no sentido de metáfora, é inteligência mesmo. Não são conscientes? Tá, não são conscientes, mas reagem, se adaptam a condições inóspitas. Porque que planta é essa que sai da água doce ou que sai do continente e resolve entrar no mar? Resolve entrar em água salobra, né? Então, eu sou fascinado pelos manguezais por essa capacidade que eles têm de adaptação a ambientes que seriam hostis às plantas, né? E são árvores completas, com raiz, caule, folha, flor, semente, né? E tudo. Não é uma planta comum, aquela planta aquática pequena aqui. Eu falei em Camamu porque eu tive uma experiência sui generis lá. Eu fui parar dentro do mangue, porque, por curiosidade, me liguei lá com o pessoal que pegava caranguejo e descobri uma coisa muito interessante. Ele é um mangue que não existia, né? Até 1500 e pouco. Com a invasão holandesa, eles pegaram pedras do litoral e fizeram uma verdadeira barreira no meio da Bahia, onde só dava passagem, só tinha uma passagem para que navios holandeses que tinham invadido Salvador não conseguissem invadir Camamu. Isso daí resultou num mangue. Metade da Bahia, não sei se você lembra, metade da Bahia é mangue. E eu fiquei impressionado, eu disse, nossa mãe, como a natureza reage. Como eles pelaram demais as florestas no entorno da Bahia, muita terra desceu, né? Assoreou a Bahia inteira, e daí veio o mangue de lá. E andando lá, eu ficava vendo esse caramba, a história está aqui escrita e as pessoas não se dão conta. Eu fiz algumas perguntas para o pessoal que pegava lá caranguejo, e eles achavam estranho de eu falar certas coisas que, para eles, cara. Mas para mim foi muito marcante essa estada lá em Camamu, com relação ao mangue, pela como ele se posicionou, isso que você falou agora, dele ter atravessado e tudo mais, mas como ele se posicionou, ele ocupou um espaço que realmente estava abandonado, ele disse assim, aqui eu posso ficar, e ficou. Ficou e cresceu e ocupou metade da Bahia, que é a coisa mais impressionante. Eu lembro que junto do porto de Camamu, você tem mangue também, bem pertinho do porto.
eu aluguei um barco com um timoneiro lá, e ia dizendo para ele as coisas que eu queria ver, ele me levava. Nossa, muito interessante, muito interessante. E, teoricamente, a Baía de Camamu é um pouco menor só que a Baía de Guanabara. Aí você vê que metade da Bahia está ocupada por mangue. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Porque quando eles pararam quando eles diminuíram, Camamu hoje está mais voltado para a produção de cravo e de cacau. Aquela é uma área produtora de cacau. Eu encontrei pragas também dentro das plantações de cacau que não eram naturais. Isso é, antes não existiam. Alguma coisa aconteceu que elas apareceram. Eu acho que, claro, eles substituíram tanta floresta por plantação de uma única coisa que acaba aparecendo praga. Uhum. Isso é natural. Então, quer dizer, para mim, Camamu foi uma aula nos 8 dias que eu passei lá. Cada dia era uma aula diferente. Cada dia era uma aula diferente. Por isso que eu perguntei se você conhecia, porque vale a pena uma estudada lá, que se tem uma noção assim absurda. Eu não sou especialista na área, eu não sou, mas eu sou abelhudo demais. Quando eu vejo alguma coisa que eu não conheço, eu quero saber o que é. E me jogo de ponta cabeça, sem medo. Bom, desculpa aí, eu estou tomando teu tempo, teu espaço aí. Sofiati, vou então te agradecer essa tua presença, importantíssima. Eu acho que mais pessoas, assim como você, o pensamento livre, aberto, não fechado em determinados conceitos, de ficar fugindo do centrismo humano, né? Que a gente que tentam impor a gente, é muito importante. Eu acho que na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, e eu vejo isso dentro dos próprios comitês, acontece dentro dos próprios comitês, há uma tendência de se seguirem padrões que não são os padrões naturais. A gente tem que pensar na natureza como natureza. Nós somos parte e não donos. Nós somos integrantes e não diretores. Essa é a diferença, né? Isso que eu acho que é uma das coisas que mais problemas geram dentro dos comitês. A gente vê donos de posições, donos, entre aspas, de posições, que não levam a nada. São apenas posições pessoais e não dentro do contexto, não se joga dentro do contexto. Essa é a minha maior preocupação nesse país, que a nossa cultura, ela não é generalista, ela é individualista. Isso é preocupante, extremamente preocupante. Isso a gente vê em todos os resultados que a gente tem nos últimos 100 anos. Antes também, mas nos últimos 100 anos foi muito agravado. Eu acho que a gente tem que pensar seriamente numa, numa modificação da educação para que as pessoas se sintam dentro do ambiente. Bom, estou falando demais, desculpe. Muito obrigado, então. Elaine, obrigado pelo convite aí. Sofiati, obrigado pela sua presença, importantíssima mesmo, importantíssima. Espero que você consiga influenciar novas gerações para pensarem sobre o todo e não sobre o umbigo.